Sejam bem-vindos, eu sou Ernesto Bresi, esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Além do podcast, a Abralimp possui também outros canais de comunicação, como a revista IG Plus, e com destaque dessa semana, uma reportagem sobre limpeza em feiras de negócio, bastante interessante. E também os cursos que são ministrados na Abralimp. A matéria complementa e se chama, está tudo disponível, para que você possa ter acesso através do nosso site, revistaegplus.com.br. O ano está acabando e vamos começar aqui o nosso IGCast com o panorama do mercado para prestação de serviço em 2023. Então, para falar sobre o assunto, eu trouxe o Wander Moraes, que é presidente do FENACERT e Sindiprest, onde nós estamos gravando. Quer dizer, a gente vem gravando aqui e gostaria de agradecer também todo esse suporte que você e o Sindiprest estão dando para nós. Wander, seja bem-vindo ao nosso IGCast. Obrigado, Ernesto. É um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra participar e conversar aqui com esse grande time, da Abralimp, da Abralimp, enfim, de toda essa comunidade do setor de prestação de serviço. Legal, muito obrigado pela sua presença aí, arrumar um espacinho na sua agenda. E a gente já começa, com o setor de serviço, é responsável por uma grande fatia aí do PIB. O crescimento no primeiro semestre foi de 4,1%, comparado com o mesmo período do ano passado. Estamos passando por uma transição do governo federal. O que a gente espera aí para os próximos anos? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas com toda a sua experiência do setor, Wander. Olha, eu acho que o setor de serviço, a tendência é de crescimento. É o setor que mais emprega hoje no Brasil, é o setor que consegue empregar grande parte da população, inclusive a população com pouca qualificação. Então, a tendência é o setor de serviços crescer cada vez mais, porque a indústria ela não vai mais empregar como empregava antigamente. Esse avanço das tecnologias, ela tirou muito emprego da indústria. Então, os serviços, de uma forma, ele substituiu isso. Então, o que nós temos que fazer agora, o grande desafio que eu vejo para o futuro, é a gente qualificar esses trabalhadores para o setor de serviço. E a gente já tem grandes exemplos, viu, Ernesto? Que algumas empresas já estão criando as suas universidades corporativas. A lei da terceirização, a própria reforma trabalhista, ela trouxe muita segurança jurídica para a área e a gente está vendo aí muitos investimentos, inclusive de fundos de investimento. Então, isso é muito bom para o setor, porque nós estamos elevando o nível de qualificação das empresas e agora essas empresas estão passando isso para os seus trabalhadores. Então, ou seja, estão aliando esta qualificação ao serviço. Ao trabalho, ao mercado de trabalho. Isso é muito positivo, tanto para o setor como para os trabalhadores desse setor. Os sindicatos, as associações como o Sindiprest, como a Abralimp, como o SEAC, o Sebrae, que também faz parte desse grupo todo do setor de serviço, ele vem colaborando com essa capacitação e toda essa tecnologia disponível para o mercado, né, Wander? Vem crescendo isso. Isso também, viu, Ernesto, faz parte desse amadurecimento, através dessa... Antes a gente ficava apagando muito incêndio, Ernesto? Falando lá da terceirização, que era precarização. A gente perdeu muito tempo com isso. A partir do momento que isso se resolveu, que trouxe mais segurança jurídica, que trouxe mais proteção para os trabalhadores, porque o trabalhador terceirizado, tanto na lei da terceirização como na reforma, ele sofreu dupla proteção. No que tange principalmente a saúde e segurança do trabalho. Então, e o fim da discriminação, isso foi o mais importante, viu, Ernesto? A gente tinha muitas situações que o trabalhador terceirizado ele era discriminado, ele não podia almoçar no mesmo refeitório que o trabalhador efetivo, ele não podia usar o mesmo equipamento de segurança. Então, a reforma, ela acabou com tudo isso daí. Então, isso trouxe mais segurança jurídica, trouxe mais proteção para os trabalhadores. E um outro fenômeno disso, Ernesto, foi a diminuição do turnover. Então, esses trabalhadores, porque tinha aquela questão de atividade fim, o que pode, o que não pode. Então, muitos contratos eram interrompidos intempestivamente. Então, as pessoas
perdiam o emprego, mas em contrapartida não tinha uma oportunidade, não tinha uma substituição para aquilo, não tinha uma solução para aquelas pessoas que ficavam desempregadas. E a reforma e a lei da terceirização, elas corrigiram essa distorção. Então, as empresas puderam investir com muito mais segurança e investir massivamente na questão da qualificação e retenção desses trabalhadores. Né? E os sindicatos, eles também cresceram nessa medida, porque começaram a aperfeiçoar suas convenções coletivas, também com vista a mais proteção para o trabalhador, com cursos, treinamentos, proteção social. Então, isso, olha, é um avanço. E as empresas mesmo, com todos esses processos, né, do ESG também, que vem garantindo, né, o bem-estar, saúde, bem-estar, segurança do trabalho, isso também colabora para que as empresas e os colaboradores cada vez sejam mais protegidos, né? Mais protegidos e mais integrados. Eu acho que o ESG ele é muito importante também nesse sentido, no sentido que a empresa se compromete com as boas práticas, né, de governança corporativa e com a integração desses trabalhadores dentro dessas normas, porque o ESG ele tem essa capacidade de unir, né, a empresa. Então, fica muito mais claro para o trabalhador quais são os objetivos da empresa, fica muito mais seguro para o trabalhador em se dedicar para a empresa, né, e saber que ele pode fazer parte desse processo de evolução. Então, olha, os avanços foram muitos, né, e eu acredito que a tendência é ir aperfeiçoando cada vez mais isso, viu, Ernesto? Como é que você vê o setor para o futuro, né? A gente já começou falando do futuro, mas como é que você vê o futuro também para as pequenas e médias empresas, André? Um desafio, Ernesto, porque essas grandes corporações elas vão tender a dominar o mercado. Mas vai dizer que nós podemos afirmar que isso vai acabar com as pequenas? Não, de forma nenhuma. Mas vai forçar as empresas pequenas também a se profissionalizarem, também investirem em treinamento, em capacitação, né, em governança corporativa. O ESG, por exemplo, que você citou, ele é para todo. Né? Você para empresa grande, para empresa pequena, ele não é exclusivo do tamanho da corporação, mas em si, a intenção da empresa em adotar as boas práticas de governança, de proteção ao meio ambiente, que é um assunto hoje, é um tema hoje muito debatido no mundo inteiro. Né? Então, a empresa vai ter que aplicar essas normas e essas técnicas e essa pauta nos seus negócios como forma de permanecer e crescer no mercado, porque vai ter mercado para todo mundo. A tendência é de crescimento do setor de serviço. Eu vejo isso com muito bons olhos. A empresa pequena, e ela pode ter até uma capacidade até maior do que a grande, porque ela vai ter muito mais condições de atender às necessidades com o foco das necessidades do cliente, né? Com o foco do cliente, e isso pode permitir um ganho competitivo dessas empresas. Você acha que as empresas devem ser generalistas ou devem ser mais específicas, né? Quer dizer, a generalista é aquela que faz um pouco de tudo, aquelas mais específicas que tem um foco mais direcionado para um nicho de mercado. Como é que você vê esse mercado dessa forma? Como é que você vê o que equilibra para você? Então, hoje a legislação ela permite que as empresas sejam generalistas, né? Mas assim, com especialidades em cada área que ela vai prestar o serviço. Isso está na lei, né? A lei da terceirização, ela fala isso. A empresa... por isso que quando a gente fala, às vezes, de revisão de reforma trabalhista, isso aí não vai casar, porque assim, a própria lei, ela cuidou inclusive disso, né? Nós falamos da proteção ao trabalhador, mas ela também se preocupou, a lei se preocupou, né, em proteger essa questão da especialidade. Então, as empresas hoje, mesmo que elas tenham múltiplas atividades, o que é permitido por lei, mas ela vai ter que ser especialista em cada área que ela prestar esse serviço. Isso tá na lei. Então, assim, acabou aquela história da locação de mão de obra. Lembra, Ernesto, que se falava muito? A locação da mão de obra, um termo horrível, né? A gente sempre lutou muito contra isso, porque isso depreciava o setor. A gente não faz locação de mão de obra, a gente presta serviço, né? Nós fazemos uma gestão dos projetos envolvendo pessoas. Só um parênteses, né? A pandemia mostrou a importância do nosso setor nos hospitais, né?
Foi considerado o setor essencial. Sim, né? Então, o setor nossos serviços, que a Abralimp representa, o SEAC, né? O Sindepresta e também com serviços de apoio, foram importantíssimos, né? Para que as pessoas, para quem pudesse ficar em casa, ficou em casa, mas sem nenhum prejuízo do atendimento das suas necessidades, né? Inclusive com entregas, né? de mercadorias, com logística, surgiram novos nichos. Então, nisso o trabalhador, né? É muito criativo, e o empresário brasileiro também mostrou, né? Que empresário de longa data, né? Já passou por muitas crises, muitos planos econômicos, enfim, ele está bem preparado para essas turbulências do mercado. Então, e grande parte dos empresários do nosso setor passou com bastante determinação, né? Mostrou muita resiliência, mostrou muito compromisso, né? Com a responsabilidade social, porque a gente sabe que teve muitas empresas, né? Que não demitiram, que bancaram os seus trabalhadores como forma também, né? De fazer a sua parte naquele momento difícil por qual o país passou. Então, o setor deu uma contribuição muito grande. Os sindicatos colaboraram também bastante, né? Muito, Ernesto. Cada dia, os sindicatos tiveram uma atuação muito importante, porque cada dia você tinha uma norma, né? E essa norma tinha que ser interpretada, e muita gente não conseguia, às vezes, entender o que estava lá escrito naquelas normas. Enfim, e o sindicato, então, ele teve um trabalho importantíssimo no auxílio para essas empresas passarem por aquele período, sem muito sobressalto. Então, o papel do sindicato foi importantíssimo, né? Para quem considera o sindicato supérfluo, a pandemia também mostrou esse outro lado. O sindicato, ele não é só para uma convenção coletiva, né? Mas ele é também para um suporte para as empresas. Ele é um oferecedor de soluções para as empresas. Então, o que também levou muitos sindicatos a se organizarem, se prepararem, né? Enfim, é um outro mundo, né, Ernesto? A gente está vivendo um mundo moderno, né? Um mundo de novas tecnologias, e isso a gente também tem que incorporar, tem que se atualizar, né? A gente também está atualizando os empresários. Vocês fazem um trabalho fantástico também com relação a isso, né? No preparo dos empresários, e a Uniabralimp na parte do treinamento para os trabalhadores, enfim. Então, esta sinergia, né? Entre capital e trabalho. Porque, Ernesto, não podemos voltar àquela história de inimigos, né? Não. Acho que isso já passou, né? Então, acho que agora é somar, né? Acho que capital e trabalho pode e deve trabalhar junto na busca de soluções para os dois lados. Como é que você vê aí a dificuldade das empresas para preencher os quadros de funcionários? A gente ouve muito falar, né? Olha, está difícil a contratação, está faltando mão de obra. Você acha que falta mão de obra ou você acha que falta qualificação para essa turma? Falta qualificação. É um paradoxo, né, Ernesto? A gente vê assim, os níveis de desemprego, de informalidade. A gente fala assim, quem vê de fora, né? Um estrangeiro, ele vê de fora, puta, olha, o Brasil tem muita mão de obra sobrando. E muita gente não consegue preencher vagas. Isso é uma realidade hoje, por falta de qualificação. E o que mudou, Ernesto? O que a gente está vendo aqui no dia a dia, na conversa com as empresas, né? Nos nossos debates internos e com os associados, as empresas associadas, a gente está vendo isso. Está vendo uma substituição do diploma pela capacidade do trabalhador em resolver problemas, em trabalhar em equipe, em ser resiliente também. Então, veja, né? Antigamente, há uns 20 anos atrás, a gente mirava muito o diploma. Né? Olha, então o trabalhador tem o diploma, ele está com o emprego garantido. Hoje, isso já não é mais significado de emprego certo e de qualidade, e com bons salários, não é isso? Então, o que está faltando hoje, e é aí onde entra esse investimento dessas grandes empresas nas universidades corporativas, que elas estão aliando esta necessidade, né, com este perfil que as empresas precisam, com esse perfil de profissionais. Então elas estão adequando a educação, a capacitação, a qualificação. Importante também, Ernesto, a requalificação. Porque porque a reciclagem é necessária em qualquer ambiente. Exatamente. Né? Você pega a nossa feira lá que teve uma dezena de máquinas novas, equipamentos, acessórios, tudo.
Esse pessoal também precisa ser reciclado, né? Pois é, então, aí eles têm que para continuar no mercado de trabalho. Então, esta vai ser uma tendência, e essa falta de mão de obra, ela vai continuar, o Ernesto. E o mercado de trabalho está sofrendo muitas transformações, né? A gente às vezes tem que ouvir o que principalmente os jovens, né, Ernesto? Sim. A geração X, principalmente Z. Exatamente. Eu participei de um congresso agora no primeiro semestre na Bélgica, da Confederação Mundial do Emprego, e lá já se fala em redução de jornada de trabalho, como forma de aumentar a produtividade. E se você trouxer aqui para o Brasil, se você vê em algumas situações, né? Por exemplo, aqui nós representamos, o nosso sindicato que representa também o trabalho temporário, que nessa época do ano ele é tem uma oferta grande de vagas em função da sazonalidade, né? Proximidade do Natal e tal. Mas nesta parte você pega o quê? Os jovens que ele quer um trabalho de curta duração. Então a gente remete, às vezes, se a gente voltar a um discurso de 20 anos atrás, a gente vai falar assim, puta, a gente quer o trabalhador que vai entrar numa empresa e vai aposentar naquela empresa. O jovem quer isso hoje. O pai dele talvez foi assim, o avô, sei lá. Mas assim, hoje a gente vê o jovem ele quer uma oferta de trabalho onde ele possa desempenhar de maneira curta, né? Ele tem uma resposta rápida, né? E depois ele fazer outros projetos. Ele não quer ficar vinculado a um projeto eterno como era antes, o emprego vitalício, né? Então, eu tenho vários amigos que tiveram sucesso, mas fizeram, né, essa carreira dentro das empresas, né? E hoje não é mais isso. Então, hoje você vê muito pouco, porque hoje é muito mais imediatista. Os jovens hoje, ele está muito mais imediatista. Ele quer o resultado muito mais rápido, ele quer ter a oportunidade de mostrar o talento dele, a capacidade dele, num determinado projeto, e assim, ele fazer aquilo em poucos meses ou poucos anos, sei lá, depende né, do perfil de cada um, receber uma boa remuneração para isso, e isso independe de jornada de trabalho extensa e longa, que isso que o jovem está começando a contestar. Ele não quer mais aquela jornada de 8 às 18, 44 horas por semana, né? Férias de só 30 dias por ano. Enfim, esse é o grande desafio, Ernesto, que nós vamos ter para o futuro. É essa juventude adequar ao que eles querem, a uma produtividade, né? Mas a uma remuneração, mas em períodos curtos de trabalho. Não ficar muito vinculado, né? Acho que essa juventude não tem esse apego. Não, né? tem esse apego. Agora, assim, o que nós implantamos também nos últimos anos foram outras formas de trabalho, né? Hoje você tem o próprio home office, que em determinadas funções ele vai bem, né? Pelo menos nessa área de tecnologia, nessa área de trabalhos mais repetitivos, tipo contabilidade, né? Então, até na parte de advogados, né? Na parte tributária, você pode, muitos escritórios enxugaram os quadros, assim, advogado que trabalha presencialmente só uma vez por semana, empresas de comunicação, de marketing, então, enfim, de tecnologia, né, que você pode trabalhar tudo de casa, recursos humanos, DP. Hoje você contrata, né, com o auxílio da tecnologia, você pode ter um escritório da tua casa e você faz recrutamento no Amazonas, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Você não precisa ter mais um escritório naquela cidade para você poder fazer um recrutamento. Então, veja, esse foi o avanço e tudo isso que a gente vai ter que lidar para o futuro, né? Então, as empresas vão ter que acompanhar essas novas tendências como forma de você sobreviver, se reinventar, né? E outros serviços vão ficar aparecendo, tem funções que vão desaparecer, mas vão surgir outras, por isso que a requalificação nesse momento ela é muito importante. Né? Sim. Uma questão mais polêmica, Wander, a questão das cotas, né? Tanto na parte de deficientes como na parte de jovem aprendiz. Como é que o mercado está administrando? Recentemente nós fizemos um podcast sobre isso, foi muito interessante. Queria ouvir sua opinião sobre esse tema que é polêmico, entre aspas, né? Eu acho assim, o setor ele não é contra as cotas. Ela é necessária, mas ela precisa ser aperfeiçoada. Eu acho que este modelo que tem hoje, ele não atende nem um lado nem outro.
Ele deixou de ser um modelo inclusivo para ser um modelo punitivo. Hoje não estão preocupados mais com a inclusão. Né? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, eles não estão preocupados mais com a inclusão dessas pessoas, estão mais preocupados em punir as empresas que não cumprem as cotas e sem se interessar nas dificuldades que essas empresas têm. Então, Ernesto, eu acho que isso daí tem que ser revisto. Não acabar com a lei, mas nós temos que encontrar uma solução que agrade as duas partes. Porque não adianta, você também tem que ver o lado do trabalhador com deficiência. Quais são as dificuldades, quais são as necessidades, quais são os anseios dele. Às vezes ele não quer trabalhar numa empresa que está ofertando uma vaga por obrigação de cumprimento de cotas. A gente viu muito isso. A gente vê muita recusa de vagas no dia a dia nas nossas empresas. Gente que não quer trabalhar, ele prefere trabalhar num banco, prefere trabalhar numa companhia multinacional, numa indústria. Né? Mas assim, eu não quero trabalhar numa empresa de limpeza profissional, não quero trabalhar numa empresa de logística, não quero trabalhar numa empresa de bombeiro civil. Ela não quer. E tem funções que você não pode, né? Você não pode colocar pessoas com deficiência. Então, me parece que o atendimento a essas especificidades foram desprezadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo Legislativo. Que a gente está trabalhando nessas duas pontas para tentar buscar uma solução. Né? Porque o trabalhador também não está satisfeito. Então, se o trabalhador não está satisfeito, alguma coisa está de errado nessa história toda. E aí, as empresas estão pagando multas altíssimas e que não está servindo para nada. Não está ajudando nada, não está ajudando ninguém, não está ajudando a melhorar este processo de inclusão. Eu acho que o foco tem que ser a inclusão. O que nós podemos fazer para incluir? O que essas empresas têm de dificuldade para incluir as pessoas com deficiência? Eu vi outro dia uma empresa do setor de limpeza. Ela fez um anúncio nas redes sociais para aprendiz de auxiliar de limpeza. Ela foi massacrada pelos RHs do Brasil inteiro. Como que uma empresa vai empregar menor aprendiz para essa função? Essa empresa só estava querendo cumprir a lei, porque ela estava sendo obrigada a cumprir a lei sob pena de multas pesadas. Então, veja como a coisa está muito errada, Ernesto. Eu acho que vai chegar uma hora, nós vamos ter que... Né, os legisladores, eles vão ter que pôr o dedo nessa ferida. Não tem jeito. Ninguém é contra, mas nós temos que trabalhar melhor a questão da inclusão, tanto das pessoas com deficiência como do menor aprendiz. Né, para que as empresas estão muito focadas nisso. Muito focadas nisso. A gente vê o interesse. Não só politicamente falando, né? Mas assim, no sentido de que trazer essas pessoas são importantes para o negócio. Muito importante, Ernesto. É isso aí. E a gente vê, né, o empenho dos empresários em cumprir a lei. Ninguém quer ficar à margem da lei, ninguém quer ficar pagando multa. Isso é um desperdício, está sendo um dinheiro que não está revertendo. Esse dinheiro podia estar sendo revertido, por exemplo, para a qualificação até das pessoas com deficiência. Sim. Do menor aprendiz, podíamos estar fazendo cursos, né, de qualificação para o menor aprendiz, né, para os jovens, buscando, né, soluções alternativas, enfim, preparando o jovem para esse futuro do mercado de trabalho, né, para esse futuro do emprego, né, que muitos se falam, né, que ainda muitas incertezas quanto ao futuro do emprego. A certeza que a gente tem é que a tecnologia vai continuar avançando. Isso ninguém freia. Isso não tem lei que freia o avanço de tecnologias. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, esse me parece, viu? Esse vai ser um grande desafio agora, nos próximos anos. Foi até agora e vai continuar sendo. É o problema número 1 hoje das empresas, é o cumprimento de cotas. Tanto de aprendiz como pessoas de deficiência. Né? E vamos continuar seguindo e mostrando alternativas, soluções, até encontrar alguém que vai se interessar por esse assunto e que vai realmente trabalhar pela inclusão. É isso que nós precisamos. Nós precisamos encontrar um interlocutor interessado em trabalhar pela inclusão das pessoas com deficiência e do menor aprendiz. Voltando um pouquinho na expectativa para esse final de ano, como é que você vê que você acha que os empresários estão preparados, Vani, para essa demanda que deve surgir aí no final do ano, em função das festas, que normalmente faz parte, né, do histórico do Brasil? Não vai, é assim, nós vamos entrar. O Natal, ele
ele é uma renovação também, né? Então, assim, e oportunidade de negócios. Ninguém vai perder oportunidade de negócios. O empresário, como nós falamos aqui, né? Ele é muito resiliente. Ele vai encontrar soluções para preencher a necessidade da mão de obra dele, essa necessidade sazonal, né? Novos talentos irão surgir nesses períodos. É o que acontece. Né? Todo grande volume de contratação em massa, principalmente de temporários, você de toda aquela quantidade, você tem um percentual lá de 20%, 30% de pessoas que também são efetivadas, que nortearam suas carreiras através desta experiência importante. Então, a tendência é de crescimento, não vai parar, o mercado não vai parar, não vamos ter paralisação, vamos ter as dificuldades normais, mas nós vamos superar tudo isso. O empresário ele tem uma grande capacidade de superação, Ernesto. A gente viu isso até agora, nós vimos agora recente, a gente passa por cada lambada que o empresário toma, e ele levanta, ele cai, levanta, e ele vai encontrar soluções, né? E eu espero agora, viu, Ernesto, nesse novo governo, que a gente tenha uma interlocução, né, muito positiva. Estou muito confiante que a gente vai ter uma interlocução positiva com o novo governo. Porque ele está falando que vai ouvir toda a sociedade, todas as necessidades dos empresários, não é isso? Nós estamos confiando nisso. Nós vamos confiar nisso, vamos confiar, vamos acreditar e vamos trabalhar para esse país dar certo. Né? Porque esse país aqui é maravilhoso, tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Eu acho também que não podemos abandonar as conquistas, né, nos últimos anos, né, Wander? Não dá para... Não, retroceder o Ernesto. Eu não digo nem retroceder, mas fazer mudanças, né, que alterem aí a lei da terceirização. Ernesto, eu vejo assim, eu vejo quem fala isso, às vezes, mas como política, né? Eu quero falar para uma massa, eu vou, né, devolver os direitos tirados do trabalhador. Bom, vamos lá, mas a hora que chegar na realidade, vamos pôr aqui então, vamos lá, vamos ver o que foi tirado. Não foi tirado nada, foi acrescentado. Se tirar o que foi acrescentado, você está prejudicando quem? O trabalhador. E o pior, Ernesto, você não vai estar dando oportunidade. Vou citar um exemplo aqui. Nós tivemos agora um evento internacional, a questão de um mês atrás. Veio um representante do México falar a experiência do México. O México teve lá, entrou um governo de esquerda lá e acabou com a terceirização. Lá eles não tinham lei, né? Mas tinha a terceirização é um fenômeno mundial, né? Ninguém breca também, né? Aqui nós temos uma lei, então a lei dá um pouco mais de segurança jurídica. Então, enfim, é mais difícil você revogar essa história toda. Mas lá não tinha e acabaram. Então o governo lá falou, não, acabou qualquer tipo de terceirização. Mas não deu nenhuma contrapartida, não ofereceu nenhuma oportunidade. O que aconteceu? Aumentou a informalidade e aumentou o desemprego. Isso é número real, Ernesto. Está lá, tem documentos, está na Confederação Mundial do Emprego. Isso é fato, isso é real. Então, eu acho que qualquer coisa nesse sentido, de falar, vou revogar, vou retornar os direitos, isso aí é mais um discurso político, né, que foi lá para a campanha, tá bom? Agora acabou a campanha, agora vamos voltar aqui aos problemas do Brasil e vamos tentar soluções para os problemas do Brasil. Vamos avançar. Nós temos que avançar. Né? Os desafios são grandes aqui. Nós falamos, temos que treinar, qualificar, né, requalificar. Tecnologia, ver como que a gente vai aproveitar esses avanços da tecnologia, mas não podemos ir para trás. Né? Essa questão de tirar, né, revogar, revisar, acho que não. Se vamos revisar é para melhorar. Então vamos melhorar. Vamos lá, vamos revisar então essa lei da inclusão de pessoas com deficiência, que precisa ser modernizada também. Já chegou a hora disso ser... Né? Sem paixão, sem nada, mas vamos ver qual é a realidade. Vamos ver a realidade e vamos ajustar para que seja uma lei inclusiva. Seja uma lei inclusiva. E tenho certeza que os novos atores agora vão ter o maior interesse em resolver esse problema. Porque é com o foco também nas pessoas com necessidade, né? E que precisam de uma luz para poder entrar no mercado de trabalho. Então, eu estou muito confiante nisso, viu, Ernesto? Eu também estou bastante confiante. Um pouquinho sobre a folha, a desonerização da folha de pagamento. Como é que você vê esse projeto, Wander? Então, Ernesto, eu vejo assim, se é para desonerar para todo mundo.
O que eu acho errado é você desonera para 17 setores ou 18 setores aí que é da economia, como fala, não, esses setores é o que emprega mais. Não é bem assim. A gente viu que tem injustiça nisso. Por exemplo, o nosso setor emprega até muito mais do que setores que estão lá e não estão com a folha desonerada. Sim. Então, se é para desonerar, tem que desonerar para todos. Nós não podemos desequilibrar o mercado. Você tem um setor desonerado, outro não. Isso gera uma confusão danada. Até para quem presta serviço. Na hora que você vai fazer uma proposta para qualquer empresa, a empresa tem lá, a folha dela é desonerada, você não tem, então qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? Né? Então é assim, isso é ruim para o governo também, porque ele está deixando de arrecadar, porque se a empresa prestadora não vai prestar serviço lá por conta de uma desoneração do tomador de serviço, ela também, o prestador não vai recolher PIS e COFINS, ISS, coisa. Então veja o prejuízo, veja a renúncia fiscal que tem nessa história. Eu não sei se alguém chegou a fazer conta de governo, né? Mas eu acho que agora esse novo governo vai fazer esse tipo de conta. Né? Eu já vi aí alguém falando que vai ter uma revisão, embora a gente não sabe ainda quem vai ser o ministro da Economia, mas a gente viu que vai ter uma revisão dessas desonerações, porque eu acho muito injusto você ter um setor, isso soa para mim como um privilégio, Ernesto. Então você tem lá 17 setores privilegiados, e o resto lá, então, vai pagar uma conta que não é justa e que emprega também de forma massiva. Então, eu vejo assim, se é para desonerar, mas tem que desonerar para todo mundo. Eu acho que tinha que desonerar. Eu acho que folha de pagamento não pode ter nem imposto em cima, nem encargo, nem imposto. Só lá o seguro acidente do trabalho, aquela proteção para o trabalhador. Agora, imposto, né, em cima de salário, isso tinha que tirar com forma de empregar mais. Eu sou da tese. Essa redução é uma geração de empregos. Exato, né? É isso aí. Quanto mais simples for, mais você vai gerar empregos. Quanto mais você burocratizar, quanto mais normas regulamentadoras, quanto mais instruções normativas em cima do trabalho, quanto mais carga tributária, encargos, menos você vai ter emprego formal. Então, eu tenho a tese de que a gente teria que simplificar para empregar. Eu acho que quanto mais simples, mais você emprega. E mais o empresário se sente seguro de empregar. Porque hoje é tanta variação que às vezes ele fica com medo. Ele fala assim, olha, poxa, é melhor não contratar, vou ter mais problema do que solução. Não vou nem crescer, né? Não vou nem crescer. Tem gente que pensa assim, eu não vou nem crescer porque eu vou criar muitos problemas numa legislação muito amarrada, né? Muito amarrada, com uma carga tributária altíssima também em cima das empresas. Então aqui não vou empregar, deixa lá. E aí é o fator gerador da informalidade, né, que vai todo mundo, porque as pessoas vão buscar renda. Se não tem um trabalho, né, se não tem um emprego, né, as pessoas vão buscar renda de alguma forma. Ou você vai vender no farol, ou você vai na feira, enfim, você vai fazer alguma coisa para ter, vai vender dentro do vagão do metrô, né? Então, assim, você vai criar um comércio, né, para você ter uma renda para você sobreviver. Né? E o Brasil, ele tem muito disso, porque senão a gente estaria numa convulsão social já aqui instalada, né? Porque se as pessoas não tivessem outras alternativas, mas isso é ruim para as pessoas. Isso sim é precarização, Ernesto. Isso é precarização, isso é não ter direito. Né? Eu acho que talvez o novo governo vai mirar muito nisso agora, né? Nessa questão. Trabalho por aplicativo, que ainda precisa ser ajustado, não eliminado. Não eliminado, porque todo mundo se acostumou já a ir pedir comida no iFood, né? Você esqueceu um documento na tua empresa, ela já está na tua casa, você manda alguém lá buscar, que vem rápido. Enfim, essas comodidades, essas facilidades, a gente já se acostumou. E foi bom para os dois lados aqui, porque quem presta esse tipo de serviço também, ele está sendo remunerado, né? Ele está recebendo a gorjeta, que às vezes é maior até do que a remuneração do coisa. Eu já conversei com muito desses trabalhadores de aplicativo. Falei, você gostaria que acabasse isso? Eu falei, de jeito nenhum, porque onde eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar? Isso aqui é meu ganha-pão, isso aqui é meu sustento. Eu tiro aqui o sustento da minha casa, dos meus filhos, eu levo o leite para minha casa disso aqui. E o cara falou, eu recebo mais de gorjeta aqui do que eu recebo do aplicativo. Agora sim, precisaríamos dar uma condição mínima de ajustar. Agora, quem nem estão falando aí de colocar vínculo trabalhista CLT para essa turma, vai embora, que aconteceu na Colômbia. O iFood já foi embora da Colômbia. É assim? Então, aqui não vai dar. Porque esses aplicativos aí, ele está fazendo o quê? Ele está unindo
quem quer prestar um serviço para quem quer comprar um serviço. Então está aqui, ó, eu junto as duas pontas aqui, né? Eu cobro tanto de comissão aqui, ele cobra tanto daqui e você, se você acha que é pouco, você pode remunerar mais o cara e isso está funcionando, né? Agora vamos dar proteção, sim, porque se essa pessoa cai da moto, tal, ela fica sem condições, mas um ajuste que é possível fazer sem eliminar essa nova forma de trabalho. Wander, você acha que os empresários vão continuar investindo em 2023, não? Eu acho que sim. Vai investir, sim. Não tem motivo para não investir. Não tem motivo para não acreditar. Mas tem que investir. Isso se falou muito, né? Com essa troca de governo, se voltar um determinado governo, eu acho que vai tudo. Acabou a eleição, né? Está aqui agora, nós estamos ainda vivendo essas emoções por conta de uma eleição muito acirrada, né? De uma vitória do novo presidente com uma margem muito pequena. Isso gera realmente uma frustração, uma decepção em boa parte da sociedade. Mas isso vai ser absorvido, Ernesto. Então, isso vai ser absorvido e as pessoas vão ver que a vida vai continuar. As pessoas vão continuar tendo os boletos para pagar. A conta de luz vai continuar chegando. E se não pagar a conta de luz, a luz vai ser em qualquer governo. Se for de direita ou de esquerda, se não pagar a conta de luz, você não vai ter luz. Você vai ter que pagar para ir comprar o teu alimento no supermercado. Então, assim, as pessoas vão ter que passar por isso. E isso faz parte da democracia, né? O Brasil, como diz o ministro Paulo Guedes, é uma democracia vibrante. Né? Nós temos uma democracia vibrante, né? Que pulsa, né? Então, isso aqui pulsa. Né? Então, assim, mas isso a tendência, mas no fundo, todo mundo quer o melhor para o Brasil. Melhor para o Brasil. Eu acho que houve um amadurecimento da sociedade nesses últimos anos, porque experimentou o governo de socialista desde a época do Fernando Henrique. Aí tivemos um governo muito curto de economia liberal e as empresas, principalmente as empresas e as pessoas, experimentaram assim um liberalismo no que tange ao menos interferência do Estado na vida das pessoas. Então, assim, menos impostos, menos burocracia, menos norma regulamentadora, mais livre iniciativa. Tanto é que o Brasil hoje tem 27 milhões, né, de microempreendedores. Muitos falam que foi a pejotização, tem grande parte disso. Agora, vamos lá, vamos voltar um pouco mais lá atrás ao sonho de todo brasileiro, é ter o seu negócio próprio. É ter o seu negócio, é trabalhar por conta. Sim. Né? Então, aí, esse que eu falo que é um amadurecimento e uma evolução, porque você tem agora uma nova turma que vai querer menos intervenção do Estado na sua vida e nos seus negócios. Né? E as empresas e a sociedade vai trabalhar isso. Quando ela perceber que se o Estado está interferindo muito, que médico eu devo consultar, que posto de gasolina eu tenho que abastecer o carro, eu falo, opa, peraí, não é assim que funcionam as coisas, não. Aqui não. Né? A gente foi muito disso. Né? Então, a sociedade, a gente acha que, né, que o brasileiro não sabe votar, a gente fala isso, mas não. Eu acho que nós estamos muito evoluídos nisso, viu, Ernesto? E você vai ver, a resposta da sociedade nesses próximos 4 anos ela vai ser surpreendente. Na minha opinião, ela vai ser surpreendente. Nós vamos ver fatos novos, né? Mas assim, não de golpe, nem de nada disso, não. Sim. Nada disso. Nós somos uma democracia. Nós somos numa democracia e vamos respeitar. Vamos respeitar quem ganha, ganhou, levou, acabou e vamos fazer parte do coisa. Se a gente não está gostando, vamos trabalhar para mudar. E vamos ter diálogo, né? Importante sempre é manter diálogo. Né? E sindicatos, associações, as entidades, elas têm que ser apartidárias. Elas não são nem de esquerda nem de direita. Nós representamos as nossas empresas, as empresas do nosso setor, e por elas é que nós vamos trabalhar para buscar soluções, independente do governo. Não é porque o governo é de esquerda que não vamos conversar com eles. Muito pelo contrário, é obrigação nossa dialogar e encontrar soluções. Né, Ernesto?Esse negócio de arrombar a porta já foi, né? Não, já foi, né? Deixa eu te fazer a última pergunta aqui antes das nossas considerações finais. Como é que é a expectativa aí do setor para a remuneração para o ano que vem, né? Como é que você acha que a remuneração vai crescer, o pessoal vai ter um pouco mais de renda? Então, eu acho assim, o novo governo está falando em aumento real para o salário mínimo. Isso pode puxar
Isso pode puxar. Nos últimos anos, a gente vem recompondo, né, o salário só com base na inflação. 100% da inflação passada. Esse tem sido a tendência. Se o aumento do salário mínimo ele for de aumento real, isso pode puxar negociações mais difíceis no sentido de que os sindicatos vão querer também aumento real. Agora, tudo é negociação, o Ernesto. Eu vejo que as convenções coletivas elas têm mirado muito também a responsabilidade social. Isso eu vi. Isso ninguém pode criticar o nosso setor nesse sentido, porque a gente vem nos últimos anos, né, mirando muito isso. Então, numa negociação coletiva, você pode ter, no mínimo, a recomposição do 100% da inflação passada e talvez, né, essa questão de benefícios, ganho real, só se tiver do salário mínimo, aí vai tentar puxar coisa. Mas assim, eu acredito ainda numa recomposição, porque no setor terceirizado, inclusive, é muito difícil você repassar aumento de custo, né? Não que o empresário, às vezes, ele é criticado por isso. Você não quer dar? Não é que não quer dar. É que a gente tem uma dificuldade muito grande em repassar custos. Todo mundo gostaria de dar aumento real, todo mundo gostaria de aumentar benefícios, porque isso é bom para a empresa. Porque você retém o trabalhador, você tem o trabalhador mais satisfeito, melhor remunerado, com melhores benefícios. Mas nem sempre isso é possível, né? Porque o outro lado lá também bota muita pressão em cima das empresas. A gente vê casos aqui de empresas que não conseguem repassar nem quando a inflação passada o 100%. Tem empresa que paga, né, às vezes não consegue, tem muita dificuldade em repassar, com muito custo, às vezes demora 2, 3 meses para passar, enfim. E a margem é muito pequena para você bancar isso. Então, eu vejo assim que tem muita responsabilidade também da parte do laboral no entendimento disso, porque o laboral sabe das dificuldades do... Então, é uma forma também de reter, né? Reter contratos, manter a saúde financeira das empresas é bom também para os dois lados, porque nós vamos ter a continuidade das empresas, vamos ter o emprego, né? E no fundo o que se mira é a manutenção de emprego, Ernesto. No fundo, é a manutenção do emprego com o que é possível. Eu vejo assim, uma recomposição de no mínimo 100% da inflação é o que é mais razoável. Legal. Bom, estamos chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo. Wander, as suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar com vocês nesse bate-papo que para os empresários do nosso setor, para o público em geral, né? O trabalhador também ele está muito interessado agora nessas discussões, também está ouvindo. Então, enfim, nós estamos trabalhando para um setor forte, para um setor atuante, né? Um setor com responsabilidade. Os empresários, o setor sabe da sua responsabilidade social, né? De empregar pessoas, de assinar carteira, de pagar salário em dia, de pagar benefício em dia, né? É só quem está lá, lá dentro sabe quanto sacrifício que o empresário faz para manter, né, tudo isso em ordem, tudo isso girando. Então, esse é o grande desafio e as entidades estão para dar o suporte para essas empresas também crescerem, né, com segurança, né, com solidez, né? Com solidez e um preparo e preparar isso para o futuro. Eu vejo que o futuro para o nosso setor ele é muito positivo. Eu vejo como muito positivo, porque o setor de serviço, a tendência é só de crescimento. Então, a gente vai trabalhar muito para que as empresas tenham condições e a gente vai procurar sempre ofertar as melhores soluções para as empresas. E sempre com o diálogo aberto, né? E sempre com o diálogo aberto. Né? Então, todo empresário ele tem que ver que o sindicato dele, a associação dele, é uma fonte de soluções. É a casa do empresário, daquele setor que ele está representando. Então, é lá que ele vai procurar trocar ideias, né? Ele vai procurar ver o que de novo tem no Brasil e no mundo, trocar impressões e daí ele poder formular suas estratégias para as empresas. A estratégia é sempre individual, cada empresa vai ter um objetivo, mas aqui a gente vai procurar, dentro do coletivo, fazer o máximo possível para atender as necessidades dos empresários. Legal, parabéns aí pelo seu trabalho no Sindiprestem, muito legal. E agradeço aí em nome do Ricardo, né, a sua presença aqui no nosso IGCast, o podcast da Abralimp.
Conheça também o trabalho da Abralimp através do site abralimp.org.br, da Fundação UniAbralimp, através do endereço uniabralimp.org.br. Bom, pessoal, agradeço, acompanhe aí o nosso IGCast através das plataformas digitais. Eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima.